Voltamos então para esse segundo bloco, onde nós estamos, minhas irmãs, reunidas aqui para tratar sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida enquanto mulheres. E Deus, Ele é sábio. Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso. E nós o amamos muito. Que deixou para nós caminhos, porque Deus sabia que a gente não conseguiria trilhar sozinho aquilo que é mistério, aquilo que é profundo. Então Deus foi deixando para nós caminhos de santidade, Deus foi deixando para nós exemplos, e de todos eles, o maior é a mãe. Sim. Nossa Senhora. E dá-nos conta para nós, então, como essa descoberta, né, principalmente para você que tem trabalhado tanto com mulheres dentro do nosso carisma, Deus tem te entregado tantas coisas, né, para nós, para aquilo que Deus nos chama a viver. Como Maria, a mãe de Deus, naquilo que ela viveu e naquilo que ela experimentou, sendo uma mulher normal, né, porque Deus não poupou Maria de nada, mesmo dando a ela a graça de tantos méritos, né, de ser guardada da culpa do pecado original, mesmo sabendo que ela foi coberta de graças, mas Maria foi uma mulher que foi mãe, que foi esposa, que tinha que organizar uma casa, que tinha que fazer comida. Mas como Maria te ensinou e como Maria, na tua vida, te deu essa graça de crescer espiritualmente? Com a maternidade dela. Eu não fui assim, mariana. Eu tenho um carisma mariano, mas eu não fui uma mariana assim, de uma hora para outra. A nossa relação foi construída, né? Então, eu sempre tive a pessoa de Maria como alguém que era digna de ser venerada, admirada, né? Então, a minha mãe, Maria dos Anjos, me apresentou Maria, através das restas do Santo Terço, através das novenas marianas e da sua invocação. Sempre quando a minha mãe precisava de ajuda, a minha mãe falava, vamos rezar para Nossa Senhora. Sim. Então, a minha mãe me trouxe uma espiritualidade mariana. Porém, quando a minha mãe da terra faleceu, eu comecei a olhar para Maria de uma forma diferente, né? Então, eu tentava entender a ausência da minha mãe, que eu não sabia lidar no começo, principalmente nos primeiros dias. Eu fui olhando para ela e, ao mesmo tempo, eu fui admirando todos os conflitos que Maria viveu. Porque, para mim, assim, quando você fala, Maria foi uma mulher normal, do lado de fora. Sim. Porque dentro dela não tinha como ela ser normal. Uhum. Ela não tinha condições de ser uma mulher comum e normal. Então, o sobrenatural que Maria sempre viveu, eu acredito que desde o seu nascimento, com certeza, foi dentro, no seu coração, na sua alma, na sua vida interior. Por exemplo, Silvia, eu olho para você, eu não faço ideia do que você traz na tua história interior. Sim. As coisas que você já perdoou, as coisas que você ainda não perdoou, as escolhas erradas que você fez, que de certa forma te impactou. Então, ninguém consegue entender o que está dentro do coração do outro. Só Deus é capaz disso, né? Uhum. E assim a gente olha para Maria e a gente vê ela lhe dando uma resposta ao anjo. Faça-se em mim. O faça-se dela sempre provocou no meu coração vamos dizer assim, uma resposta que eu preciso dar para Deus. Sim. Eu não tenho que dar um sim. Porque o sim, Silvia, ele atinge o todo nosso. O faça-se Deus, me atinge no todo. Sim. O faça-se de Maria é o quê? Deus, que então o Senhor venha. Uma permissão. Me ajuda, Sim. então. Porque eu estou aqui e o Senhor conhece o meu coração, por isso o Senhor quis vir habitar em mim. Se a gente for fazer uma Lexio Divina, se a gente for fazer uma contemplação dessa resposta de Maria, Maria mostrou a sua alma pequena, dependente de Deus, e Deus diz, é isso que eu preciso. Sim. Eu só preciso de uma alma que vai depender de mim mesma e que não vai atrapalhar. Né? Então, Maria nunca quis passar na frente. Ele sabia que tudo Maria ia perguntar para ele. Ele sabia que tudo Maria ia tomar a benção dele. Eu posso, eu não posso, devo, eu não devo. E o que Deus colocou na mulher é justamente essa... Entenda o que eu vou dizer. Deus colocou na mulher essa necessidade de estar com o outro. Então, Maria
tinha uma necessidade de estar com Deus. Sim. A mulher, quando ela é apresentada ao homem, na origem, no livro de Gênesis, ela é apresentada ao homem. Quando Deus leva ela para o homem, é para dizer, olha, eu não te fiz para você ficar sozinha. E vice-versa. Ele também não foi criado para ficar sozinho. Claro que a primeira pessoa, o primeiro ser que tanto o homem e a mulher viu foi Deus. Sim. Os dois abriram os olhos e Deus estava lá. Tanto um quanto o outro. Só que depois de Deus, é o homem e a mulher. No caso, a mulher, Sim. ela nasceu para estar. E Maria, então, quando ela dá essa resposta, faça-se em mim, ela diz, eu quero caminhar com o Senhor para sempre. E é só com o Senhor. Só que havia um plano original, que é a família. E Maria está no plano da família. E aí entra a questão de José, de Maria, Sim. entra a questão do plano original da criação. Maria, então, Silvia, ela me ensina, não só quando está aos pés da cruz, mas ela me ensina a dar a primeira resposta para Deus. Senhor, o Senhor sabe tudo de mim. Então, se o Senhor acha que eu tenho condição, se o Senhor tem certeza, porque se Ele fez um pedido, é porque tem certeza. Se o Senhor tem certeza, eu estou aqui. Então, eu vou entendendo que Maria, ela é mais do que só uma referência para mim. Maria é realmente uma mãe para mim. Porque eu vejo que, às vezes, a gente fala assim, fulano é uma referência para mim. E, às vezes, a gente toma referência em uma área, né? E eu não vejo Maria como uma referência numa área. Eu vejo ela como uma mãe que nos ensina tudo da vida. A mãe, ela não te ensina só, Silvinha, a ser educada. Sim. Ela te ensina a ser gente. E Maria nos ensina a ser gente para o céu. A Maria nos ensina a ser gente para o céu e para Deus, nessa terra, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Várias profecias, várias aparições, várias experiências de santos da nossa igreja dizem que a Virgem Maria, ela tem levantado um exército. Sim, com E a gente certeza. está vendo aí, né? Essa movimentação de rosário, comunidades com títulos marianos, comunidades com espiritualidade e carisma mariano, inclusive a nossa comunidade. Tudo isso é sinais, são sinais de que Maria continua atuando para formar um povo para o céu. Para formar um povo que vai chegar na terra prometida, Sim. que é o céu. Maria, ela tem essa missão. A mãe tem uma missão de formar seus filhos. E Maria nos forma. Eu vejo que Maria, ela é essa formadora minha, particular. Depois que a minha mãe faleceu, minha mãe da terra, Maria dos Anjos, Maria entrou com tudo na minha vida. E eu tenho tido, desde então, essa experiência. No outro bloco, eu ainda disse, né, desse processo meu de conversão, estando na igreja. Né, desde 95 até 2008, 2009, eu fui montanha-russa, espiritualmente falando. Né? Depois que eu tomei uma guinada e fui embora e não parei mais. E não vou parar mais. Né? Então, Maria foi essa mulher que pegou na minha mão e falou, eu vou te conduzir. Eu tive sempre dificuldade de encontrar uma diretora espiritual ou um diretor espiritual. Hoje em dia é difícil, né? E eu sempre tive dificuldade de encontrar alguém que eu pudesse dizer, me guia, né? Me conduz. E Maria nunca me abandonou. Porque nos momentos de grande crise, de dúvida, de se me sentir perdida, ela manifestava que ela estava comigo. Ela nunca me desamparou. É igual mãe mesmo, sabe? Quando você, vamos dizer assim, toma uma certa idade, sai de casa, e aí a tua mãe está lá na casinha dela. Teu caso mesmo, né? Sim, sim. Mas bastou ter uma treta, você liga para a mãe, e a mãe faz o quê? Larga tudo e vai ao teu socorro. Eu vejo que Maria é essa mulher que eu nem preciso ligar, ela percebe e logo ela se aproxima. E eu sinto isso na minha alma e eu acredito isso na fé. Eu acredito a partir da palavra de João, capítulo 19, quando o discípulo que estava aos pés da cruz, recebe Jesus dizendo para ele, né, eis aí tua mãe. A partir daquele momento, ele a leva para casa. Sim. Então, essa pessoa que vai morar na casa do discípulo amado. Eu entendo, Silvia, que essa palavra, ela se encarna
na minha vida. Maria mora comigo, na minha casa, ela está na comunidade. Pela fé e pela palavra, eu acredito nisso. E nem sempre eu preciso sentir. Sim. Eu tenho certeza, né? Ouvindo o Evangelho, como batizada, pela doutrina da nossa igreja católica, nós temos uma mãe. Ela é a mãe da Aleluia. igreja. Dia 1º de janeiro, a gente celebra o título de Theotokos, Mãe de Deus. E tantos outros títulos no decorrer do ano. Ela é mãe. Então, mãe não abandona o filho. Sim. Essa mãe, não. Essa não. Pode ter outros conceitos aí de mãe, mas essa mãe não abandona o seu filho. E você também é uma mulher mariana, né? E que também vive experiências com Maria. E, assim, partilhando, né, também, e querendo também te ouvir, Silvinha. A Imaculada Virgem Maria, ela é uma referência no carisma, mas você, como mulher, como é o seu relacionamento com Maria? Maria é aquela que me lembra. Então, quando no projeto original de Deus, a mulher ela tem esse significado na história da humanidade. Então, as mulheres que foram levantadas no Antigo Testamento, Esther, Débora, Ana, foram mulheres que lembraram à humanidade quem Deus era. Se a gente olhar Esther, retirado do nada. E aí todo o povo reconheceu, através da vida com Deus de Esther, quem Deus era. Débora, uma grande juíza que, com a sua sabedoria, também foi capaz de trazer uma nova geração de adoradores. Se a gente olha para Ana, quando ela gera um profeta e Samuel cresce, o legado foi de Samuel? Sim, mas atrás de Samuel tinha uma Ana. Então, Maria, na minha história, né, eu, como a senhora também, eu não cresci mariana, mas foi a partir de uma experiência com Maria que eu entendi quem Deus era. Ela aponta o Senhor, né? Quem Deus era. Maria é uma seta. Quantos padres, quantos santos já disseram isso? Maria é uma seta que aponta a Deus. Sim. Mas a tua vida dizer isso, né? Para mim, para você, Maria é uma seta. É aquela que me lembra quem Deus é. Porque todas as vezes que eu me perco, todas as vezes que eu não sei onde eu estou, que eu não sei para onde eu vou, é no colo dela, que me lembra quem eu sou. Onde Deus me chamou, porque é muito fácil a gente se perder. Hoje são muitas opções que a gente tem, até mesmo dentro de ser mulher. Eu vou ser dona de casa, eu vou largar tudo para ser mãe, eu vou ser profissional, eu tenho que dar conta de administrar tudo isso. E Maria foi aquela que em nenhum momento se perdeu. Quando a senhora dizia da maternidade, Deus chamou Maria para ser mãe. Ela não quis, e na vida dela a gente não vê ela tentando ser outra coisa. A gente vê Maria sendo, ao longo de toda a história dela, mãe. E por isso ela foi capaz de dar a Deus um louvor perfeito. Sim. Porque ela foi aquilo que Deus chamou ela para ser. Então, todas as vezes que eu olho e que eu recorro a Maria, eu não vou com perguntas. Eu vou para que ela me ajude a fazer memória. E hoje é uma das experiências mais lindas que eu tenho vivido com Nossa Senhora. É quando eu vou para os pés dela, quando eu vou para os joelhos dela, quando eu vou para o colo dela. É como se Maria fosse me recontando a minha história. E quantas vezes, no colo de Maria, eu olhava para a minha infância. Esses dias eu tive uma experiência com Maria, que eu fui para o colo de Nossa Senhora, e foi um dia de muita angústia, né? Eu tenho muita dificuldade com o aniversário. Muita. É uma data que, eu não sei, eu fico angustiada. Mas acho que é todo mundo. Me dá ali, e não é pela idade, dá uma né? santa Não angústia. É nada. Não é pela idade, não é pela mudança de nada. Mas é um tempo onde a gente faz muita memória e a gente projeta muita coisa. E eu ia para o colo de Maria e Maria ia me falando de todas as vezes, porque na nossa infância, nós tivemos uma infância de uma dificuldade financeira muito grande. E entrava ano, saía ano, né? O primeiro ano a gente não fez, não comemorou, porque minha avó, mãe do meu pai, faleceu. E todos os outros anos, até os 11 anos, a gente sempre teve bolo de aniversário que não foi a minha mãe que fez, mas a gente recebia de doação. Ou era uma tia, ou era uma avó, ou era alguém. E Maria ia me mostrando os sussurros que ela ia dando ao coração daqueles nos aniversários. E Maria dizia para mim, né? Há algo que eu hei de sussurrar para você esse ano. Então, Maria ia me lembrando.
das escolhas divinas, das alegrias divinas, das histórias e da onde Deus quer me levar. Então, Maria, de fato, é essa mãe, mas é essa mãe que me lembra, porque essa é a referência que eu tenho de mãe, né? De Maria como mãe, aquela que me lembra. Silvia, olha, a Ana, ontem eu tive uma experiência com ela, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, e ontem a Ana chorava, porque ela comparava o desenho dela com o meu desenho. A Ana tem 6 anos, eu vou fazer 40. E ela chorava porque ela dizia que o desenho dela estava feio. E eu dizia para ela, Ana Tereza, o seu desenho de uma criança de 6 anos é muito mais bonito do que o meu desenho de quando eu tinha 6 anos, porque eu não tinha ido para a escola ainda. Então, você está recebendo uma graça divina de hoje ser uma boa desenhista. A mamãe não tem uma memória para te mostrar. Mas eu fazia memória, olha, não dá para você comparar um desenho de uma criança de 6 anos com uma de 40. E quantas vezes Maria me põe no meu lugar? Porque eu quero falar assim, mas olha onde a Danusa está. Mas olha onde a Larissa está, mas olha onde o Breno está. E Maria me põe nesse lugar, me chama para a realidade. Porque ela viveu isso. Ela abraçou a realidade. Ela encontrava Deus porque ela lembrava aquilo que a senhora acabou de dizer. Aquilo que a senhora dizia, Deus me honra, Deus está comigo, Deus cuida de mim. O que eu tenho que viver? A confiança. Então, Maria é aquela que me lembra. É aquela que me acorda, é aquela que coloca meus pezinhos no chão e fala, baixa tua bola, vem. Põe, né? Se põe no seu lugar, porque é um Deus que está acima de todas as coisas. Sim. E às vezes a gente encontra, né, no decorrer da vida, alguns irmãos que não acreditam, né, na virgindade, na pureza, até mesmo acham que a gente, de certa forma, idolatra a Nossa Senhora. Sim. Mas não tem como a gente tratá-la de qualquer forma. Não tem. Ela foi totalmente diferente de apóstolos. Ela foi totalmente diferente dos amigos de Jesus. Ela gerou ele. Então, como uma pessoa continua normal depois de portar no seu corpo e na sua alma, no seu coração, Deus? Sim, não tem como. E, além disso, ficar com Deus durante 9 meses dentro, gerá-lo, alimentá-lo, ensiná-lo a andar, ensiná-lo a falar, dar comida na boca dele, ensinar a mastigar. Como essa pessoa é normal? Não tem como. Eu vejo, Silvia, que e ela não tem como a gente também não olhar para ela e não ver nela uma mestra em tudo na vida nossa, né? Sim. Jesus, ele é o novo Adão, que veio nos ensinar a ser gente santa. Jesus é o novo Adão, que veio nos trazer uma nova forma de vida, de seguir os mandamentos. Ele não veio mudar os mandamentos, as leis, mas ele veio viver as leis de uma forma nova. E Maria é essa mulher que veio nos ensinar a sermos submissas a Deus. A gente vê na condição de Lúcifer, do demônio, ele não quis servir. Sim. Eu não te servirei. E o que ela diz? Eis aqui a serva. Eu não. E aí ela vai de frente. Eu sim, estou aqui. Né? Sim, sim. E a gente aprende com ela o quê? Que o que agrada a Deus não é a fama, os afazeres, é ser obediente. É ser o que Deus quer que a gente seja. Maria, ela não fez outra coisa senão o que Deus pediu. Uhum. Ela não teve desvio, Silvia, justamente por isso, porque ela não quis outra coisa senão Deus. Um dos filhos espirituais de Maria, São Maximiliano, ele foi muito, como eu vou dizer assim, ele foi muito conduzido na sua vida a ser um grande devoto e propagador da devoção de Nossa Senhora, né? Exército da Imaculada. Sim, sim. E numa das suas orações, das suas experiências com Nossa Senhora, ela apresenta para ele uma coroa, né? E ela pergunta, qual lado você quer? O lado da pureza ou o lado do sofrimento e sacrifício? A resposta de São Maximiliano é, eu quero tudo. Porque ele aprendeu de Maria, a mãe dele. Sim. Ela não quis só rosas, mas ela quis também o espinho da rosa. Sim. Então, Maria, ela é uma mestra que nos ensina a querer tudo que Deus quer para nós. Uhum.
por exemplo, uma situação de sofrimento que Deus nos permite viver, não é para nos punir. De certa forma, Deus nos purifica, nos exorta, nos forma através de certas situações. Não tem jeito. E Maria, então, é essa mestra que nos ensina a dobrar diante da vontade de Deus. Eu vou fazer porque Deus tem o melhor para mim. Silvia, outra coisa que eu acho fantástico, Deus está vendo o que eu não vejo. Sim, com certeza. Eu estou vendo agora, eu e você aqui. Daqui a pouco a gente, no dia de hoje, vamos dizer assim, a gente vai ter uma formação de noite, mas eu nem sei se vai ter. Você sabe? Não. Não sei nem se eu vou estar aqui. Você está Não sei entendendo? nem se eu vou morrer daqui a pouco. E ela vivia assim. Ela vivia dentro desta realidade. Tudo meu pertence a Deus. Então, se daqui a pouco eu tiver que passar por uma situação difícil, tudo bem, Deus vai estar comigo. Se eu tiver que enfrentar uma situação dolorosa, tudo bem, Deus vai estar comigo. E isso vai ser para o meu crescimento. Então, eu vejo que Nossa Senhora, aos pés da cruz, e quando recebe o corpo de Jesus, depois, quando continua com os apóstolos que negaram o filho dela, ela se tornou a mulher que ela se tornou pela via dolorosa que ela percorreu e entendeu que Deus não estava punindo e nem castigando, mas Deus estava formando para algo maior. Sim. Então, Maria também é essa mulher que me ensina que o sofrimento desta vida é muito pequeno perto da glória que me espera. A glória que me espera é o céu, é Deus. Então, alguns momentos que a gente tem de gozo, alguns momentos que a gente tem de experiência, por exemplo, uma adoração, uma comunhão eucarística, um momento de oração forte, Silvia, é apenas uma sujeira, uma poeira daquilo que nos espera eternamente. Então, nós temos que meditar a respeito disso, porque Nossa Senhora nos ensina a sofrer. Com certeza. E sofrer orando. E sofrer confiando, permanecendo. E sofrer sendo perseverante. Porque a maturidade de Maria é justamente isso. Uma mulher que aceitou a vontade de Deus com responsabilidade. Aleluia. A maturidade de Maria, ela mostra isso para nós. Eu aceito a vontade de Deus com responsabilidade. Então, ela não abandonou Jesus porque Jesus estava dando trabalho para ela. Eita, gente, isso é forte. Ela não abandonou Jesus porque Jesus abandonou ela para fazer a sua vida pública acontecer. Sim. Ah, já que você foi pregar, já que você foi para a missão, já que você foi curar e libertar e me largou aqui, então agora tchau. Não, ela permaneceu porque ela sabia que ela era a mãe, Jesus era o filho de Deus e ela precisava estar ali para ser a mãe. Então, isso é maturidade. Ela aceitou com responsabilidade a vontade de Deus. Sim. E ela não desviou momento nenhum. Danuse, aí a gente sabe que tem muita gente, até a experiência que a senhora tem, de muitas mulheres que não conseguem ter esse relacionamento com Maria. Às vezes por um trauma com a mãe, às vezes por alguma situação de vida, às vezes por alguma... Por falta de motivação, de influência. De motivação, de experiência. Como iniciar esse relacionamento de filho com Maria? Como a senhora dizia, né, no começo desse bloco, que o relacionamento da senhora foi construído com Foi. Maria. Como iniciar essa construção desse relacionamento com Maria? Silvinha, quando eu te conheci, eu tive o primeiro contato com você no encontro, se eu não me engano. A partir dali, a gente foi tendo oportunidades de quê? De se ver, de conversar. Dali a gente começou a frequentar os mesmos lugares e aí a gente começou a viver coisas nos mesmos lugares juntas. Sim. Certo? Certo. Eu estou falando de um relacionamento de aproximação humano. Dentro de nós é um pouco parecido. Então, eu, Danusa, eu gosto de ver, eu gosto de ter algo que vai me ajudar. Então, por exemplo, eu gosto de uma imagem, porque aquela imagem me lembra alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, eu quis colocar, por exemplo, a imagem, uma fotografia da minha mãe na sala da minha casa, para eu não esquecer quem aquela mulher foi para mim. Depois que eu fui mãe, eu queria dar um beijo na minha mãe. Porque, nossa Senhora, o que aquela mulher fez para mim não foi brincadeira, não. Enfim, quando a gente quer aproximar de Nossa Senhora, a gente precisa entender que é dessa forma. Sim. Então, eu primeiro
Vou começar a ter contato com ela. Talvez você vai precisar de uma imagem, você vai precisar de um terço, você vai precisar de uma canção, que vai o quê? Te aproximar. Nossa Senhora está onde? Ela sempre estará junto com Jesus e com o Espírito Santo, com São José. Então, nós temos que ir nos lugares onde Jesus está. E, consequentemente, nós vamos encontrar Maria lá. Então, nas nossas orações, a récita, por exemplo, do Santo Terço, que muitos falam que é uma oração repetitiva, e não é. Tudo bem que você repete as Ave Marias, mas cada Ave Maria Deus traz alguma coisa no nosso coração. E o olhar de Maria que nos ajuda, né? Justamente. Então você reza 10 Ave Marias e contempla algo da vida de Jesus. Reza 10 Ave Marias e contempla algo da vida de Jesus. Então, quando nós temos uma experiência, por exemplo, com o Santo Terço, consequentemente nós vamos ter uma experiência com Jesus. Porque Maria só sabe apresentar Jesus para nós no terço. Você pode achar, eu repito a Ave Maria, mas eu também repito a vida de Jesus. Sim. Em cada mistério contemplado. O que Jesus viveu, o que Jesus passou, os milagres de Jesus, enfim. Então, Nossa Senhora, ela vem em nosso auxílio, mas eu também preciso ir ao encontro dela. Então, se você quer começar, tenha sempre perto de você uma imagem. Converse com ela. Danusa, mas não é uma coisa de louco conversar com quem você não está vendo? Comece. Não queira entender o teu relacionamento com Maria. Comece se relacionando. Comece conversando. Quantas pessoas na rua que você conversa, você nem sabe por que você está conversando? Quantas pessoas, às vezes, você cumprimenta por educação? Mas agora nós estamos falando que não é educação. É sim uma devoção e uma aproximação espiritual. Às vezes, a gente, no nosso trabalho, você tem que ir a uma reunião sem saber quem é a pessoa. E você engole aquilo. Não é, Silvia? Com certeza. Quem trabalha no comércio, você tem que rir, conversar, puxar assunto com quem você nunca viu na vida. Você precisa tratar bem quem às vezes vai te tratar mal. E por que não conversar e puxar uma conversa com Maria, que sempre vai te tratar bem? Veja que às vezes a gente quer agir na razão, mas o dia a dia mostra para nós que às vezes a gente também age fora da razão. Não faz sentido algumas coisas. E aí você pode falar, mas é a minha profissão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. A profissão paga o teu salário. A experiência com Maria te aproxima da tua salvação, que é Jesus. Então, nós temos que perceber que a aproximação com Maria só vai nos trazer benefícios. Então, Maria não é só intercessora, Silvia. Ela é mediadora. Ela media o nosso relacionamento com Jesus. E você concorda comigo que eu, pelo menos, né, eu vejo isso na minha maternidade com Samuel, e eu era assim com a minha mãe. Muita coisa eu não tinha coragem de falar com meu pai. E era ela que ia e falava para mim. Eu vejo o Samuel. Muita coisa ele não fala com o Ellison, mas ele vem falar comigo. Então, esse relacionamento, ele vai se tornando um relacionamento afetuoso. Maria, ela vai trazendo para nós essa afeição de uma mãe presente que está disposta a não passar a mão na nossa cabeça, porque Maria não passa a mão na cabeça de nenhum filho, mas ela nos forma para o céu. Eu entendo que Maria é mestra, formadora por excelência, mediadora, media a nossa relação com Deus, e ela também nos dá acesso, Silvia, a coisas, a lugares que a gente nem imagina. Graças a ela, a gente teve acesso a Jesus. Sim. Se não fosse ela, ela colaborou com esse plano, nós não teríamos acesso a Jesus. Uhum. Amém. E daí nós vamos fazer um bem bolado agora, né? Sabendo que há muitas questões, muitas perguntas, né, que provavelmente as mulheres gostariam de fazer para nós. Eu vou falar uma palavra e a senhora vai dar um comentário curto sobre essa questão, né? Até mesmo sabendo que Deus tem suscitado dentro do carisma essa palavra, né, que é propósito. E Maria foi uma mulher de propósito. Maria foi uma mulher que sabia quem era diante de Deus, por isso ela canta no Magnífica, ela reconhece, né, toda a grandeza de Deus no Magnífica, mas ela reconhece também, né, que ela seria bem-aventurada,
que falariam Todas as dela, gerações que falariam reconheceram. dela, né, em todas as gerações, e que Deus a atingiu com tamanha graça. Então, Maria também não teve falsa humildade, mas ela reconheceu. Então, um propósito, né, um para que Deus quis. E quando a senhora ouviu, né, Deus chamar, né, esse povo, porque hoje a comunidade ela tem não consigo achar uma palavra clara, mas ela tem essa iniciativa de chamar um povo a um propósito, né? Homens com propósito, casais com propósito, mulheres com propósito. Mas o que é para a senhora ser uma mulher de propósito, uma mulher com propósito? É ser uma mulher comprometida com a vontade de Deus. Santidade. Uma vida mais próxima daquilo que Deus sonhou e pensou a meu respeito. Um medo. Perder a minha comunhão com Deus. Uma superação. A perda dos meus 2 filhos. Um sonho. Ser mãe de novo. A missão. É o impulso da minha alma. Comunidade Mariana Resgate. O meu céu aqui na terra. Olhando agora para essas mulheres que têm esse sonho de ser mais de Deus, olhando para elas e vendo a história, né, por onde a senhora passa, o que é fazer como mulher o céu descer na terra? Não perder a comunhão com Deus em nada e por nada. Não trocar o chamado por distrações. Não fazer jogos. Não esconder nada de Deus. Não colocar coisas na frente de Deus. Quando uma mulher ela anda com Deus, Deus anda com ela também. Deus anda mais com a gente do que a gente com Deus. E quando a gente consegue ter uma vida constante, assim, onde a gente pisa, o céu vai junto. Aleluia. Então, há uma cobertura. Eu vou, o céu me cobre. Então, nada me atinge. E a cobertura do céu não é só de cima, é de todos os lados da nossa vida. Então, uma mulher que atrai o céu é uma mulher que vive unida, amiga. E ela não trai a Deus, ela não mente para Deus, ela não esconde nada de Deus, ela é verdadeira diante de Deus. Eu não estou dizendo que é uma mulher perfeita, mas uma mulher que traz o céu na terra é uma mulher que peca, que erra, mas é uma mulher que está o tempo todo buscando a sua amizade, a comunhão, estar sempre na vontade de Deus. E assim, Silvia, a gente pode ver como a maior referência a Virgem Maria. Onde ela pisou, o céu foi junto. Foi. E foi por isso. Foi por isso. Diferente de nós, que temos pecado, Maria não teve, mas ela viveu o que tinha que ser vivido. Então, uma mulher que tem aí a sua consciência do que ela precisa viver, como jovem, como mulher adulta, como mulher já idosa, você precisa entender, aonde você estiver, não negocie a sua vida com Deus. Não coloque ela em jogo por causa de um momento, por causa de pessoas. Não troque a tua comunhão com Deus por momentos e por pessoas. Porque o céu ele vai aonde você for. Mas se você rompe com Deus, você também rompe com a tua casa eterna. Tenha sempre certo no teu coração. Vale muito mais uma vida em Deus, ainda aqui nessa terra, do que você achar que você vai ter uma vida com Deus depois que você morrer, sendo que aqui você nem falava com Ele, nem estava com Ele. Ir à igreja é importantíssimo. Ir a retiros é importantíssimo. Mas o que nos mantém indo à igreja, o que nos mantém indo aos retiros, é justamente uma vida ordinária com Deus. Então você pode viver o céu num banheiro, numa pia, num trabalho, num carro, porque o teu coração vai estar com Deus em qualquer lugar. É isso. Aleluia. Para encerrar, gente, meu povo, já estamos encerrando, mas a gente quer dar um spoiler. Dia 19 de abril, aqui em Alfenas, mas a gente espera uma
multidão de mulheres, mais de 1.000 mulheres estarão reunidas Meu para Deus, Mulheres aguenta coração. com Propósito 2026. E Danusa, o que nós podemos, né? Sabemos que o nosso coração está em santa expectativa para esse dia, mas o que esperar do Mulheres com Propósito 2026? Uma grande transformação interior. Eu espero que as mulheres vivam essa experiência de que Deus as ama, elas são filhas de Deus, e isso precisa entrar, porque acho que a maioria que vai já sabe, mas não vive. Então, o conhecimento, ele não é suficiente, você precisa ter uma experiência. Então, a experiência de transformação, vidas transformadas, cura, libertação, o amor de Deus sendo derramado, enfim. Aleluia. E assim, Silvia, Deus sempre surpreende, né, irmã? Então, Nossa assim, Senhora. a gente está assim, mas ele sempre supera as nossas expectativas. Eu estou falando de Deus. Sim. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus. Então, prepara o coração. Vai ser poderoso. E, gente, quem ainda não fez a sua inscrição, corre, porque tem promessa do céu que com certeza vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir. Amém. Danusa, muito obrigada. Eu que agradeço por essa partilha maravilhosa, esse momento fraterno, onde a gente fala de coisas tão importantes para nós, se não as mais importantes, né? Que é do céu, que é de Deus, que é Nossa Senhora. Amém. Então, quero agradecer também à comunidade, a esse carisma que tem levado também quantas almas para o céu, a gente poder contemplar. E nós queremos entregar, não só Mulheres com Propósito, mas também a vida de cada mulher que vai ouvir, que vai rezar conosco, que vai eternizar essas palavras no seu coração. Há também a maternidade de Nossa Senhora, que ela forme você para já nessa terra experimentar o céu acontecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo podcast. Acompanhe aí as redes da comunidade, porque vem novidade por aí.